espanhol e hoje nós vamos aprender sobre haber, estar e tener, esses três verbos e como eles são usados, tá certo? Nós brasileiros, gente, não temos o costume de diferenciar os verbos em espanhol haber e tener, tá? Ou seja, os verbos ter e o verbo haver no português. A gente usa os dois com o mesmo sentido, com o mesmo significado. É muito raro a gente fazer essa diferenciação. Em outros idiomas, inclusive o espanhol, é muito comum diferenciar o verbo tener do verbo haber, tá? Eles não usam para a mesma coisa. O espanhol entra aí. A gente não usa, na verdade, na língua espanhola não usa o verbo tener com o mesmo sentido do verbo haber, nem vice-versa, tá? Cada um tem sua função, vão ser usados em momentos diferentes. O verbo tener, né, como o próprio nome já diz, ter, é utilizado no sentido de posse, tá? Eu tenho alguma coisa, é posse. E o verbo haber, no sentido de existência, que é o verbo haver. A gente já aprendeu isso na escola, e uma das características, né, que falam pra gente, até para memorizar, é substituir o verbo haver por existir. Então é isso mesmo, gente, vai ajudar muito a gente também aqui. O verbo haver é no sentido de existência e o verbo tener no sentido de posse. Então são duas coisas completamente diferentes. Tá? Vamos aí para alguns exemplos que está aí no material de vocês para vocês verem como fica até mais claro isso. Mi hermana tiene un vestido negro. Mi hermana tiene un vestido negro. Então, minha irmã tem um vestido preto. Minha irmã tem um vestido preto. Então é posse, minha irmã tem, tá na posse dela. Então eu vou usar o verbo tener. Tener. Hay una casa en la esquina. Hay una casa en la esquina. Então, há uma casa na esquina. Aí já é totalmente diferente, né? Aqui eu tô falando que existe uma casa na esquina. Há uma casa ali na esquina. Tá? Eu posso também substituir por existe. Existe uma casa na esquina. No português a gente ia falar, né? Tem uma casa na esquina. Né? Mas no caso aqui a gente tem que dizer hay una casa na esquina. Porque não é sentido de posse, é sentido de existência nesse caso aqui. Tá? Gente, há outras situações em que o verbo tener, verbo ter, é usado no sentido de necessidade, de querer algo. Por exemplo, tengo que irme. Tenho que irme, então tenho que ir embora, ou tenho que ir. Então é de necessidade, nossa, eu preciso ir, então tenho que irme. Outra característica, gente, é que o verbo tener, o verbo ter, ele é variável, ou seja, ele vai variar de acordo se a pessoa, se no caso a frase requer seja singular ou plural. Então ele vai variar, né? Entra aí a conjugação do verbo tener. Então é por isso que é importante a gente saber conjugar os verbos. Ele vai variar dependendo se for singular ou plural. Mas o verbo haber, né, que é o verbo de existência, é o verbo haver, ele é invariável, ou seja, ele não vai mudar mesmo se a frase for singular ou plural. Ele vai permanecer invariável e o que a gente vai utilizar, né, o verbo em questão que a gente vai utilizar, a conjugação dele vai ser hay. Hay. Exemplo, hay muchas cosas que hacer en la escuela hoy. Então a conjugação aqui do verbo haber vai ser hay, que significa há, tá? Há muitas coisas a fazer na escola hoje. Então a gente vai usar há. Então vai ser hay, independente se vai ser singular ou plural. O verbo tener, ele vai mudar sim, vai sofrer mudanças, né? Se for singular ou plural, e entra aí a conjugação desse verbo. Para não ficar como se o verbo haver, né, o verbo haver não fosse mudar nunca, eu coloquei na apostila de vocês um outro caso só para vocês terem essa ideia, tá? De que sim, ele vai sofrer variação, mas isso vai depender dos tempos verbais em que ele vai estar. Nesse caso aqui, gente, se tratando de existência, tá? Nesse caso aqui, entre o verbo tener e haver, vai ser usado hay. Mas o verbo poderá mudar, e de fato muda, tá? Mas somente quando se tratar do tempo verbal do passado ou outros tempos verbais, tá? Exemplo, eu coloquei aí um exemplo para vocês verem que sim, o verbo haber, gente, sofre sim conjugação, ele é variável, mas dependendo do tempo verbal, tá? Vai depender do tempo verbal. Hubo una reunião ayer e não pude comparecer. Então, hubo é o passado do verbo haber. Então, houve uma reunião ontem e não pude comparecer. Então aqui a gente pode ver que a frase está no passado, então eu vou usar esse verbo no passado. Mas aqui, gente,
já é uma coisa totalmente diferente. A gente está aqui já se tratando de tempos verbais diferentes. Mas no caso aqui, entra a diferença entre o verbo haber, tener, que é no caso de existência, uma é de existência, a outra é de posse. Eu só vou usar a forma invariável dele, que é ai. Eu não posso dizer ai una reunião aí. Eu não posso dizer assim, ai una reunião aí. Não faz sentido. Tá? É por isso que sim, ele sofre alterações, no caso conjugações, mas vai depender do tempo verbal que ele esteja. E eu coloquei um lembrete aí que a gente sempre deve, tá? A gente sempre deve diferenciar bem os verbos tener do haber, do verbo tener do haber, tá certo? E eu coloquei uma tabela, né? Tá até uma tabela decorativa, onde eu coloquei os 3 verbos, né? Eu não estou falando muito do verbo estar, gente, porque o verbo estar é o verbo de estado. A gente não tem muita dificuldade com esse verbo. A gente confunde mesmo é o verbo tener e haber. Por que eu coloquei estar? Para vocês verem como cada um é usado. E às vezes a gente, né, possa ser que a gente possa confundir os 3. Mas eu coloquei os 3 para vocês verem como cada um deles é diferente, tá? E como cada um deles tem uma função. Como é que fica o verbo tener? Aí eu coloquei na tabela. Tener é uma ideia de posse, possession. Posse. Tenho una tarta en la mesa. Então, tenho uma torta na mesa. Tenho, tá? Minha torta tá na mesa. Tenho uma torta na mesa. Haber é de existência. Hay una tarta en la mesa. Tá vendo? Eu tô usando o mesmo exemplo, mas com verbos diferentes para vocês verem, para vocês terem essa noção. Tenho una tarta en la mesa é uma ideia de posse. Tenho uma torta na mesa, tá? Eu tenho uma torta na mesa. Hay una tarta en la mesa. Então, há uma torta na mesa. Não tem ideia de posse nenhuma. Eu estou dizendo que existe uma torta ali na mesa. Eu não estou dizendo que é minha nem de ninguém. Só estou dizendo que existe uma torta ali. E o verbo estar, gente. O verbo estar é de localização, né? De estado, também localização. Então, la tarta está en la mesa. La tarta está en la mesa. Então, a torta está na mesa. Então, a localização da torta. Então, eu coloquei esses 3 verbos para vocês verem como cada um deles é usado. São usados, na verdade. É um assunto, gente, bem pequenininho, é um assunto bem bacana, mas é um assunto também muito usual, a gente usa muito, a gente sempre fala isso, né? A gente sempre está usando o verbo de posse, a gente sempre quer dizer que algo existe, tem alguma coisa ali, como também a gente está falando da localização de algo. Então, por isso que eu trouxe esses 3 verbos, eu foquei mais nos 2 primeiros, né? Tener e haver, porque é o que confunde mais a gente, e eu coloquei o verbo estar só de complemento para vocês verem como ele é utilizado. Então, um é posse, outro é existência e outro é usado para localização. Tá? É para mesmo sanar as dúvidas aí que existe e a gente fazer as atividades corretamente, a gente falar de forma correta e também a gente entender, né, corretamente. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Foi mais uma aula curtinha, mas com bastante conteúdo, né, coisas novas. Façam as atividades, vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, fala comigo lá no WhatsApp, tá certo? Besitos, hasta!